para você, que análise que você faz, que balanço que você faz nessas 10 primeiras rodadas de Série D do Campeonato Brasileiro? Você está satisfeito? Você está preocupado ou você está pessimista? Não, estou bem satisfeito. Satisfeito com o grupo. O ano passado a gente não tinha 20 pontos em 10 rodadas, né? A gente é segundo colocado. O Maringá é uma baita equipe, a gente está pau a pau com eles até a semana passada. Eu estou bem satisfeito. E assim, é óbvio que você, num campeonato, você vai oscilar, né? Você vai ter uma má fase, mas não é porque perdeu que está tudo errado, né? Porque ganhou está tudo certo. Mas a gente tem uma regularidade. Tem uma regularidade. Se comparar com a Série D do ano passado, a gente oscilava mais. Sim. Não vou ficar, né, debatendo do ano passado, que eu gosto de virar a página, né? Mas aqueles 6 do 15 lá, até hoje, fez uma cicatriz aqui, difícil de fechar, né, Edmar? Mas eu estou bem satisfeito com o grupo, com a comissão, bem satisfeito. Trabalham com as condições que a gente tem, né? Não sou o Palmeiras, né? Ninguém reclama. O grupo também, ninguém reclama. Então, estou bem satisfeito com o clima. Bem satisfeito, cara. Hoje, quem imaginava no começo da Série D que a gente ia ter uma média de 2 pontos por rodada, né? 10 jogos, dou 20 pontos, né? Então, eu estou bem satisfeito. Tá. Minha segunda colocação. Todos da Inter sabem que quando tem um resultado assim adverso, uma goleada, daqui a pouco desce o presidente com tudo, né? A gente já lembra do armário lá de Sorocaba, a gente lembra do 6, do 15, enfim, algumas situações. Em Santo André, a gente entende que foi a pior apresentação da Inter na D, pela morosidade. O goleiro João Gabriel pegou uma bola de 2 minutos na cabeçada fraca do Rafael e no fim do Felipe Fonseca. Tatinha levantou 90 minutos sem chutar uma bola no gol. Então houve uma morosidade muito grande da Inter contra o Santo André. Você desceu, conversou com os jogadores, tá tudo em ordem. E uma outra questão em cima dessa, tá? A primeira coisa que você falou, olha, eu quero deixar bem claro, não tem elenco rachado. Isso a gente não falou em nenhum momento, por quê? Porque a gente entende que o ambiente na Inter é muito bom. Todos os jogadores que vêm aqui elogiam o ambiente, a liderança do Diego Jussani. Então, quanto a elenco rachado, da minha parte eu não tenho nenhuma dúvida, eu acho que o elenco da Inter é homogêneo, todos falam a mesma língua, então eu não tenho essa preocupação. Mas eu gostaria que você falasse nisso. Não, acho que lá em Sorocaba, né, foi um caso à parte, né, que ali a gente tomado 5 do Guarani, deixando eles passarem por nós. Eu não sei definir o que estava acontecendo ali, né? Ali eu me senti mal. Porque você pagou uma semana de uma pré-temporada maravilhosa num hotel fazenda espetacular, né? Ali e assim, né? E o grupo entendeu, né? Tanto que depois eles ficaram até comigo, né? Eles fecharam comigo pra gente ir para Araraquara lá e ficar na 1, né? Então eles entenderam que ali, assim, se eu não fizesse nada, talvez não era o meu perfil também. Era perigoso eu renunciar ao cargo, tão chateado que eu estava. Contra o 15 Piracicaba, eu já estava mais amadurecido, né? Eu desci depois, só falei com o Júnior lá, né? O que tinha acontecido, né? Porque daí eu já conversava mais calmo, né? Que também... Mas que você pegou o carro e foi pra pista, eu lembro que você falou pra mim. Porque você fica desorientado. E aquele dia do 15, quando eu fui dormir, eu até sonhava com o jogo achando que não tinha sido o jogo. Porque, não, é verdade isso aí, viu? Eu lembro que você falou. E achava que o jogo era no outro dia, porque não era possível, né? O nosso time, pra mim, era melhor. Mas lógico que era. E tomamos 6 porradas aí, acabou o jogo com 7 chutes do 15 e 6 gols, né? Daí... o cara deu muita sorte, né? Sim. Não é possível também. Graças a Deus não narrei esse jogo. Acabou em Santo André, eu tava lá normalmente, lá, conversei com... Tinham 2 empresários lá, estavam comigo lá, conversando sobre atleta. Eu desci no vestiário, né? Hoje cumprimento todo mundo, porque eu vi as condições que a gente tava tendo em Santo André. Assim, eu não critico Santo André, até que sou amigo do presidente de Santo André, o Celso. Mas aquele sintético nesse horário aí, meu amigo, você desculpa, não, é o sintético para os dois, só que eles treinam lá. O campo me cheirava borracha queimada.
A impressão é que estava pegando fogo em algum lugar, entendeu? Eu até perguntei depois pro Jussani, tá muito quente. Ele falou, cara, meu pé tá fritando, entendeu? Tanto que a chuteira é colocada dentro de uma bacia com água gelada no intervalo. Vou falar para vocês assim, é um outro jogo. Eu lá do lado do campo tá aguentando calor. Eu não sei como que o sol ali bate, mas Tati, se entrar num campo 3 da tarde no sintético, tomou sol o dia inteiro, é diferente do nosso gramado natural, é muito diferente. Mas também não vou dar isso como desculpa, mas não é a condição ideal que a gente tem de jogo. Eu falar para vocês, eu acho que eles tentaram jogar, tentaram fazer o jogo da Inter, bola no chão, mas a bola corria também, você via que várias bolas de repente saiu de novo, o lançamento, saiu de novo, quicava no campo, a bola corria. E eu não posso falar para vocês assim, é culpa do atleta. Para mim não é culpa do atleta, eles se esforçaram o máximo que eles puderam lá. Eles se esforçaram, isso eu tenho certeza. Então eu não desci no vestiário nada assim, assintoso. Eu acho que um dia ruim todo mundo tem. Todo mundo tem. E agora aqui, cara, nós somos segundo do grupo. E se ganhar um jogo, o Maringá perder um aí, a gente tá em primeiro. Então, eu não tô arrumando desculpa, mas para mim, não mudou em nada o que eu penso deles. Não mudou em nada. Tatinha. Olha, em questão do gramado, eu ponderei isso, porque isso tem que ser colocado, porque é uma situação atípica para Internacional. Aí eu fiquei pensando falei, poxa, já sabendo que ia jogar no campo sintético, aqui em Limeira tem o Jardim São Paulo, que é sintético. Treinamos lá na quinta. Treinou? Treinamos lá na quinta. Então já teve um planejamento. O Zanon baita cara, viu? O Zanon deixou a gente treinar lá, né? Para se adaptar mais rápido, né? Pelo tipo do gramado. Então nós treinamos lá no Jardim São Paulo na quinta, mas é um dia, né, Tati? É um dia, né? Daí treinamos no Limeirão na sexta e fomos para Santo André, né? Mas assim, fizemos o possível para tentar. Eu sei, então, eu falei que a gente tem que ponderar isso porque realmente é uma coisa que acontece e a gente sabe da dificuldade. Até falei, a bola fica mais rápida, ela quica diferente. Mas aí você tem um tempo de adaptação também. O atleta tem que ser assim, porque um gramado é diferente do outro. Mesmo que seja natural, também vai ter essa coisa do solo, que é um mais compacto, outro não, que entra até dentro da sua atividade, né? Mas a questão que a gente estava fazendo uma observação, Danilo, é que as outras equipes, considerando a Inter com as outras, você percebe que as outras equipes estão melhorando. E a Internacional ou ela está ficando estática ou ela está regredindo. Por quê? Porque a Inter teve jogos, né? Inclusive eu até citei, eu vou dizer para você, na minha concepção, 2 jogos que eu coloquei lá como diferencial, que a Inter ganhou, convencendo, jogando super bem, inclusive um foi contra o Forte Água Santa. Então, isso a gente começou a entender que a Internacional, mesmo tendo deficiência em setores, principalmente no setor criativo, mas o resultado vinha vindo. O resultado acontecendo, fica difícil até para você cobrar algo de alguém. Porque você fala, o resultado está aí. Mas a gente sabe, vive do futebol, vive no meio, sabe que tem a necessidade da evolução. E até comparando com os outros, a gente sabe que a Internacional, pelo menos eu tenho essa convicção que a Inter classifica. Então a gente está pensando já no mata-mata. E aí a minha pergunta em cima disso para você é, como está financeiramente a Internacional? A Inter tem um fluxo financeiro que eu controlo junto com o Flávio lá. Fecha o ano sem dever para ninguém. Eu não sei se a pergunta vai por esse lado, Tatinha, mas o Dr. Rigo aqui está trabalhando no saldo nosso trabalhista, né? Que a gente precisa ter exatamente o valor com centavos lá para encerrar esse... Não, mas isso não precisa me passar um balancete, eu acho que isso não é. Não. Porque eu estou fazendo essa pergunta porque eu quero encaminhar a segunda. Mas a Internacional está com saúde financeiramente? Tá sim. Apesar dos jogos dar um prejuízo de 20 mil por jogo, né? Mas não está interferindo tanto nisso, tanto que
a gente começou a fazer essas transmissões, né? O Liminha até tinha uma preocupação grande com o público, né? Eu falei, Liminha, esquece o público, cara. A gente tem que transmitir, porque estava chegando um momento que a gente estava indo em Costa Rica, tinha a TV do CREC lá, que sei lá, tem um apelido lá, da Cobra do Norte, sei lá. Daí a gente vai para Maringá, os caras estão com a TV. E todos os patrocinadores mandando mensagem para mim, empresários, onde que vai transmitir o jogo da Inter? Onde vai transmitir o jogo da Inter? Ah, hoje não vai fazer que a câmera quebrou, hoje não vai fazer, não sei o quê. Eu liguei pro Liminha, falei, cara, vamos fazer, porque hoje a Inter não tem uma situação financeira horrorosa. Hoje a Inter tem, hoje na conta, a folha de pagamento se a AD for até dezembro. Então, graças a Deus, os contratos que eu faço, né, não posso pagar 100 mil por mês para todo jogador, mas tudo que eu estou assinado com eles, eu sei que eu vou honrar. Então, assim, não tem problema financeiro hoje na Inter. Por mais que dê prejuízo os jogos, né, que você tem 2 ambulâncias com o T-Móvel, mais da prefeitura, sim, mas vamos indo, né, Tati? Vamos indo. Eu fiz essa pergunta só para encaminhar a segunda, que para mim é mais importante. Porque eu pensando assim, torcedor, e acredito que você esteja pensando também no acesso da Internacional. Claro. E aí é que vem essa minha pergunta. Quando eu te fiz a respeito da parte financeira, porque você precisa de dinheiro para contratar. E aí eu pergunto, vocês têm intenção de contratar jogadores? O próprio Felipe Conceição já entrou nesse assunto com você para saber se realmente vem reforço para a Internacional, porque a gente sabe da dificuldade para você buscar o acesso. Não vai vir reforço. Já está vindo reforço. Quantos? Eu estou no mercado, pelo menos 2. Então, mínimo 2. Já estou no mercado. Um está fechado. Então, assim, eu estou no mercado e estou no mercado todo dia. Todo dia. A única coisa que está acontecendo é mais ou menos o que aconteceu com o Caleb. Tem um time de C, que eu vou falar até baixo, que entre nós, né, não paga ninguém, que precisa de um jogador lá com salário pago por um terceiro clube, não sei. Então, o menino estava tendo oportunidade aqui, não estava entrando muito, até tinha entrado contra patrocinense, tudo, mas tinha uma cláusula de devolução automática e o Cuiabá pega e põe numa vitrine de C por achar que tem mais exposição. Beleza, não tem problema nenhum. O que eu posso fazer, né? Quando foi feito o empréstimo, eu aceitei as condições. Até porque era um jogador que não estava jogando. Um menino legal, tudo, uma boa pessoa. E eu gostava do jogo dele até, viu? Quando eu assisti os jogos, treino, tudo, para mim era um jogador assim, que ia desenvolver. Não, para mim, né? Eu sou o presidente, sou treinador e não escalo o time. Mas para mim, aparentava ser um menino, e um menino quieto. Não fala. Apesar dele ter vindo aqui, e até me surpreendeu o jeito que ele falou com vocês, lá no clube é totalmente assim, focado. Não, focado, não tem conversa, não tem brincadeira, sabe? Não sei o quê. É um menino assim, eu sentia assim, triste de ter saído. Eu gostaria que ele tivesse ficado. Mas a gente, assim, saiu o Caleb e eu preciso de alguém na posição. Eu não posso ficar só com o Gustavo e ter Então, em termos de posição, já é um meia. Volante. Então, o volante está chegando, né? Indicação do Felipe Conceição ou por você reposição? Por reposição. Não, hoje não é mais uma situação assim. O Felipe, ele aprova o nome, né? Mas ele não indica o nome, né? No mercado, por exemplo, esse volante estava num clube de C. Então, assim, né? Você também tem que ser mais assertivo hoje. Então, hoje no mercado eu também não posso trazer alguém para só compor o elenco. Então, se a gente quiser subir, né? Porque, sabe o que acontece, Edmar? De repente, você queria fazer a pergunta, eu acabo atropelando. Essa coisa, a pergunta do Edmar foi bastante pertinente nesse sentido. Se é por indicação ou por reposição. Porque se for por reposição, não vai ter um impacto.
por reposição de um jogador que não estava jogando. O que o torcedor, e eu também particularmente, estou esperando uma resposta no sentido de chegar um jogador não para compor elenco, chegar um jogador para chegar em condições de jogar. A Inter está necessitando de criatividade. A gente está falando isso, Danilo, desde o início do campeonato. A Inter tem feito gols? Tem, mas não é por questão de criatividade do setor de criação, muito mais por deficiência dos adversários, que chegou no momento em que começou a aparecer as dificuldades, porque os outros começaram a melhorar. Então a Inter tem que vir na mesma balada. Estão melhorando, a gente tem que melhorar também. Se tecnicamente está tendo problema, só tem uma solução, porque você não tem como ensinar ninguém a jogar futebol. Se tecnicamente você não tem como você subir de produção, você tem que buscar contratação. Então eu acho que isso também o torcedor está entendendo, porque foram 10 partidas. Se você pegar o setor de criação, quantas assistências foram dadas? Isso não é opinião, isso são números. E você pode pegar o staff de qualquer time, se pegar da Internacional, você vê quais foram as assistências do setor que tem que fazer isso. Quem tem feito esse tipo de situação, às vezes, é a defesa. Aí você fala, o time é o coletivo, precisa de todo mundo, entendo. Mas não é o Jussani que precisa fazer um lançamento, entendeu? Não é o Gustavo Eber que precisa botar alguém na cara do gol. Cada posição, cada setor, você tem que ter a qualidade. Se ela não aparece, aí por isso que eu tinha feito essa pergunta. A visão da Internacional, de todos que estão lá, é acesso? Então a gente tem que olhar, sabe, na melhora. E pensando na melhora. Se não tem condições de melhorar tecnicamente, então tem que buscar soluções contratando. Eu não vejo outra forma. E em cima disso, do que o Tatinha até completando, 2 reforços só você entende que são suficientes para a Inter brigar pelo acesso? São. Não são 4, são 2. 2. Agora, é o seguinte, né? Eu não quero brigar com você. Não. Mas eu posso você não concordar com algumas coisas que você fala, né, meu? Um time que toma 4 gols em 10 jogos e faz 14 em 10 jogos, tem o melhor saldo de gol do grupo. Eu não posso falar que o time está tão mal. Eu não posso. Eu não posso. Você pode falar mas vontade, nem nós falamos isso. Eu não sou louco, entendeu? Não, a gente não falou. Eu tô até procurando na Série D qual que é o time que tomou 4. Nova Iguaçu fez 12, tomou 4, saldo de 8. Ele fez menos que a Inter. É que você me falou por número, né? Eu tô procurando, entendeu? Por exemplo, o grupo do Sul lá, todo mundo tomou mais de 5. Então, assim, aí eu posso discordar, né? Sim. Lógico. Então, assim, eu Danilo, né? E vejo a minha defesa, sinceramente, cara. Tem um monte de clube de B procurando Guilherme Mariano. Eu tô falando um monte, tô falando 4. E eu tô implorando para ele continuar. Você entendeu? Tem clube do exterior perguntando o Lucas Rocha. O Alisson, que ninguém tá vendo. Tem time procurando o Albano. Não, o Albano que vocês falaram aí, deram notícia do Santos. Sinceramente, eu procurei saber. Porque nós temos um garoto emprestado do Santos aqui. E eu tenho o telefone do Galo aqui. Tá acontecendo alguma coisa? Não tá. Eu falei que não teve nenhuma proposta para o Albano e muito menos para a Inter. Eu falei que ele está sendo não foi monitorado. Foi a única coisa que eu falei. Mas isso daí... Em nenhum momento falei de que teve proposta e que vocês receberam algum tipo de proposta. Monitorado. Eles podem monitorar 115 jogadores. Agora... Monitorado. Foi a palavra que eu usei. Porque a questão aí, Danilo, que eu estou dizendo para você, não foram... Eu falei, eu deixei bem claro. Os números escondem e mascaram muitas coisas. A gente está falando para brigar por acesso. Se chegar no mata-mata, aí você falou do Maringá. O Maringá, se fosse um adversário da Internacional no mata-mata, a Inter estaria fora. Olha o nível. O Maringá venceu e depois empatou aqui com a Inter. Você viu o desespero para empatar o jogo, que foi no finalzinho, da forma como que aconteceu. Então, a gente tem que começar a analisar futuramente. Por isso que eu falei para você, a classificação para mim, com esse time, para mim classifica. Eu estou preocupado com o mata-mata. Estou preocupado com depois que termina esse grupo.
Essa é a minha preocupação, não é com esse, com a Inter classificar ou não. E eu também não tenho dúvida que a Inter classifique. Entendeu? É pela então, gordurinha que ela tem. Aí o que acontece, viu, Danilo? O que acontece? Que eu falei para você de setores, quando você mencionou números de gols e feitos e tomados, esses números aí, a gente tem que deixar ponderado algumas coisas. É muito mais responsável essa coisa de não ter tomado gols, que é importantíssimo. Time que vai brigar lá em cima tem que tomar poucos gols. Se dá muito pro setor defensivo que você falou. O próprio Jussano e Guimarães. Você está falando dos jogadores que estão bem. André Luiz que fechou o gol André no começo. Luiz, esse foi monstro em 5, 6 partidas. Então, esses daí, a gente não está mencionando, pelo contrário. São jogadores que a gente vem enfatizando e dando a credibilidade há muito tempo. Tanto é que a gente até mencionou. São jogadores que, se continuar nesse mesmo tom, são jogadores para o ano que vem, já pensando em Paulista. Esses jogadores que estão fazendo a diferença, perfeito. A gente está falando de onde não está surgindo o efeito que deveria acontecer. Esses setores, porque vai precisar, Danilo. Vai precisar. A gente está vendo, esse jogo, por exemplo, contra o Santo André, a gente nem está colocando na balança. O perder e ganhar, isso faz parte. Tem dia que você não joga, não acerta. A gente está dizendo o seguinte, fazendo um comparativo do como a Inter começou o campeonato, como a Inter está hoje, como estão os adversários ontem, como estão hoje. É nesse sentido que a gente está dizendo. Onde eu te fiz a pergunta, como está financeiramente, porque se você falou, a gente está no limite, aí a gente até entende que não tem condições de contratar. Pelo menos é um alento para o torcedor, porque o torcedor também está sentindo a carência, né, de melhores em setores. E isso que eu estou dizendo para você é que a gente já viu 10 rodadas. Será que esse jogador vai começar a despontar depois da 11ª? É essa a dúvida que a gente tem. Então, tecnicamente, aí entra a minha opinião, pelo tempo que a gente tem dentro do futebol, pelo pouco conhecimento que a gente vive lá dentro, no meu caso. Eu acho que em 10 partidas o jogador não apresentou, já seria... entre aspas, uma teimosia você insistir. Pode acontecer? Pode, tudo é possível. Mas já começa a sair fora da lógica. Por exemplo, Danilo, a gente tem uma visão, talvez você tenha outra, a comissão técnica outra. Você não entende que houve uma queda de rendimento? Em relação ao começo do campeonato? Eu acho que do grupo em si, até do time, pra mim, eu tô lá todo dia, tô vendo todo dia. Pra mim, não. Certo. Para mim, até o jogo em Maringá, a gente podia ter ganho. A gente podia ter ganho no Maringá lá. Como podia ter ganho de São José lá também. Teve bola em cima da linha, goleiro defendendo um chute do Cauê, cabeçada do Cauê. Agora, o jogo com a Patrocinense lá, que não teve imagem, né? Mas nós controlamos o jogo inteiro. O jogo inteiro. Aí tivemos esse jogo em Santo André, que eu não colocaria na balança, Tatinho. Pelas adversidades. Eu não colocaria. Eu vou falar para você que... Não, foi o pior jogo da Inter. Eu estive lá e vi que não... Assim, eu sabia que ia ter dificuldade. E o Santo André sabe disso. Porque é uma correria frenética lá. É uma correria frenética. Realmente o Santo André, eu não sei, mas pode ter corrido mais que nós. Mas eles botaram na correria no campo que eles sabem que você sofre lá. Então, assim... Se você não te cortando...